Dando continuidade às leis, né? Agora vamos falar sobre a Lei 8.142/90, onde dispõe em que? Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intragovernamentais dos recursos financeiros na área da saúde. O SUS conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas. Como eu já falei anteriormente, a questão dos conselhos, das conferências. Então, na Lei 8.142, enfatiza realmente a necessidade de que haja essas entidades para que sejam fiscalizados, sejam órgãos fiscalizadores e órgãos também participativos justamente das verbas federais que vêm para os municípios e estados, certo? Então, para que essa lei, para que aconteça, para que os municípios recebam essas alocações dos recursos financeiros, é preciso que, em cada esfera do governo, tanto na federal como na municipal e na estadual, precisam de conferências de saúde, que são realizadas a cada 4 anos, e os conselhos de saúde, que são realizados mensalmente. Na Lei 8.142, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do repasse de forma regular e automática para os municípios, certo? O PIB, o PAB, que nós chamamos o PAB. E estados, Distrito Federal. Para o recebimento desses recursos, os municípios, estados e Distrito Federal devem contar com um fundo de saúde, devem ter um conselho de saúde, devem ter um plano de saúde. Esse plano de saúde não é aquele plano que pagamos para ter uma assistência à saúde. Esse plano de saúde é um plano de ação em que a Secretaria de Saúde elabora para que as medidas de promoção, prevenção, controle e tratamento e reabilitação e recuperação dos pacientes, e onde é que vão ser empregados todos os recursos financeiros que serão mensalmente enviados pelo governo federal, entenderam? Então, esse plano de saúde é que toda a Secretaria de Saúde precisa de um plano elaborado de leis que contenham informações fidedignas, onde vai ser usado determinado recurso financeiro que vai ser enviado pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, se um município quer, diante da necessidade, criar um novo PSF, então ele vai elaborar um plano e vai enviar para o Ministério da Saúde, certo? E o Ministério da Saúde vai avaliar se realmente há uma necessidade em que haja um novo PSF nessa cidade, certo? Então, a Secretaria de Saúde, junto com seus colaboradores, com os coordenadores, elaboram estratégias, elaboram um plano de ação de saúde para mostrar a necessidade de criação, por exemplo, de uma reforma no hospital ou reformas de unidades básicas de saúde ou ampliação, né, de uma estrutura física de uma unidade, certo? Então, assim, precisa de um plano de saúde, um relatório de gestão, que é justamente, esse relatório é justamente para quê? Para que haja, quando houver uma fiscalização, esse relatório esteja em dia com todos os gastos, assim, com todas as notas fiscais, por exemplo, com toda aquela questão da ação, do que foi feito no município enquanto saúde, com todos os documentos necessários, se por acaso houver a promotoria de saúde for um órgão fiscalizador, porque pode acontecer fiscalizações, de repente o Ministério da Saúde envia, certo? Pessoas que são responsáveis pela a organização
né, da gestão da saúde e também responsáveis para fiscalizar os municípios e o Estado. Então, o gestor precisa ter sempre em dia um relatório de gestão fidedigno, compatível com os recursos que foram enviados, certo? Para que seja realmente, para que todas as informações sejam fidedignas, como eu já falei anteriormente, e que esse relatório seja atualizado. Sempre há uma necessidade de atualização desse relatório, em contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. E uma comissão de elaboração do plano de cargo, carreiras e salários para os funcionários da saúde, por exemplo. Precisa também, na Lei 8.142, há também essa determinação, que os funcionários tenham um plano de saúde, um plano de cargo, carreiras e salários. Os funcionários precisam. O que é um plano de cargo, carreiras e salários? É que, de acordo com o período em que eles trabalham no município, se eles forem efetivos, eles têm direito a insalubridade, se por acaso tem especialização ou mestrado, ou assim, vários outros mecanismos que, de acordo com a especialidade, por exemplo, um enfermeiro, por exemplo, ele trabalha há 20 anos no município, então, a partir de determinada data, o triênio que a gente chama, né, que a cada 3 anos aumenta 3% no salário base do funcionário. A insalubridade, por exemplo, o risco de... quem é da saúde tem um determinado valor, 15% em cima do valor do salário base, para que seja empregado, assim, seja aumentado em seu salário 15%, se ele tiver o plano de carreiras no seu município. Se um profissional ele tem especialização, mestrado, doutorado, então há uns scores de pontuação em que há uma melhoria do salário de acordo com esse plano de carreiras e salários, certo? Então, agora nós vamos falar sobre a vigilância epidemiológica em si. O que é a vigilância epidemiológica, que a gente já falou tanto anteriormente, né? O que é? Para que serve essa vigilância epidemiológica? Qual o sentido de existir no município uma vigilância epidemiológica? Então, vigilância epidemiológica é definida pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Então, todas as informações atualmente ou anteriormente de tudo que acontece na saúde passa pela vigilância epidemiológica. Como já foi dito, pela bibliografia, diz que é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança de fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. Por exemplo, o que é que está acontecendo hoje mundialmente, nacionalmente, estadualmente ou no município, no nosso município? A vigilância epidemiológica, todos os dias, em todos os municípios, em todos os estados, no Brasil como um todo, todos os dias dá informações a respeito do Covid-19. Por exemplo, quantas pessoas foram contaminadas, quantas pessoas estão suspeitas, quantas pessoas deram reagentes, quantos óbitos, quantas pessoas foram recuperadas. Isso, a vigilância se encarrega de fazer justamente essa disseminação dessas informações. E como é que se dá essas informações? Como é que eles conseguem essas informações?
A vigilância epidemiológica, em conjunto com as unidades básicas de saúde e com as informações das demais vigilâncias em saúde, temos uma alimentação, uma retroalimentação. Por exemplo, uma unidade básica de saúde que está na ponta de um setor de saúde, ele começa a receber informações, por exemplo, de casos suspeitos do coronavírus. Então, o que é que ele faz? O enfermeiro, o médico, o recepcionista, o agente de saúde, o técnico de enfermagem, ele tem em mãos planilhas de investigação, de notificações, em que relatam situações adversas, ou seja, o aparecimento dos sintomas, em que aquela pessoa chega na unidade básica, uma pessoa com queixa de dores na garganta, febre alta, tosse seca. Então, um exemplo, a gente notifica e envia para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde envia para a Vigilância Epidemiológica, que faz parte também da Secretaria de Saúde, e aí vai como caso suspeito de coronavírus, caso suspeito, certo? Então, todos os dias nós vemos que há um aumento nos casos suspeitos, porque todos os dias surgem nas unidades básicas, nas UPAs, nos hospitais, casos novos suspeitos de Covid-19, que só serão descartados esses casos após o exame do Covid, né? Então, já foi descoberto que mesmo que a pessoa chegue no terceiro dia, o exame não dá, pode dar um falso positivo ou um falso negativo, se for fazer o teste naquele momento. Então, a recomendação é que passe no mínimo 10 dias após esses sintomas para que façam o exame, né, do Covid, e aí fica diagnosticado se deu reagente ou não reagente. Então, na vigilância epidemiológica, após receber essas notificações de casos suspeitos, faz-se um agendamento desses casos suspeitos, dessas pessoas, faz um agendamento e marca um determinado dia para que essas pessoas realizem os exames. E aí, quando são realizados e sai o resultado dos exames, vai verificar se aquele caso suspeito era do coronavírus, do Covid-19, ou se era de uma síndrome gripal aguda, ou se era uma dengue, entendeu? Então, entenderam? Então, no caso, depois dessas notificações, eles vão descartar, se não for o Covid-19, por exemplo, ou vão colocar como caso confirmado de Covid-19. Então, todos os dias há uma alimentação no sistema dessas informações. E a partir dessas informações, junto com as outras demais vigilâncias, a ambiental e a sanitária, a vigilância, as unidades básicas de saúde, a vigilância epidemiológica, que faz parte também da Secretaria Municipal de Saúde e faz parte também do conjunto das coordenações da saúde, elaboram planos de ação para que essas doenças de notificação compulsória e as demais doenças que possam atingir a população sejam, de certa forma, amenizadas através de medidas preventivas, paliativas e que possam, de qualquer forma, atuar nos determinantes e condicionantes que levam a pessoa a adoecer. Então, o que são determinantes? São aquelas causas que podem levar o indivíduo a adoecer, né? O vírus, por exemplo, é um determinante. E o condicionante é o quê? É uma pessoa estar contaminada e passar o vírus para outra pessoa pelas vias aéreas superiores, através das gotículas de saliva. Então, o condicionante é isso. Então, a vigilância epidemiológica, juntamente com as equipes de saúde e as outras vigilâncias e as demais secretarias trabalham em conjunto para, através de planos de ação, elaborar estratégias para diminuir as consequências e as gravidades e os agravos de saúde, certo?
Então, a Lei Orgânica da Saúde conceitua vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, porque precisa conhecer a doença, né, para poder também saber como tratar a doença, como combater, quais são os vetores, quais são as causas, quais são as consequências e quais são as medidas que podemos fazer com que as doenças não se propaguem com tanta rapidez, né? Para a saúde pública, a notificação, como eu falei, é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde, no caso nós, ou qualquer cidadão. Ou seja, um cidadão que esteja se queixando de algum sintoma, de algum agravo à saúde, pode chegar diretamente à vigilância epidemiológica e fazer a sua notificação daquilo que está sentindo. Porém, como a unidade básica de saúde é o primeiro lugar em que as pessoas procuram para assistência, nós da ponta, né? Nós que somos da ponta, como se diz, é que recebemos esses usuários e aí fazemos as notificações. E tem-se várias notificações, várias doenças que são de notificação compulsória, tais como tuberculose, leishmaniose, hanseníase, sífilis congênitas, HIV, leptospirose, coqueluche, difteria, tétano, zika, dengue, chikungunya e agora mais uma de notificação compulsória que é justamente o Covid. Então, assim que nós, enquanto profissionais de saúde, estamos na unidade básica de saúde e recebemos um caso de uma possível tuberculose, de um usuário que vem com queixa de tuberculose, nós fazemos uma notificação compulsória e aí vamos investigar e se der positivo essa notificação compulsória, o município se encarrega de fazer todo o tratamento daquela pessoa com a tuberculose. Do mesmo jeito, uma pessoa que chegou com alguma queixa ou a gente verificou ou o agente de saúde verificou manchas na pele de pessoas com problemas que possa ser a hanseníase. Então, o que é que acontece? Nós fazemos a notificação, enviamos para a vigilância depois que é diagnosticado se é hanseníase ou não, a vigilância epidemiológica vai entrar em ação com o quê? Ela é responsável por pegar os medicamentos, tanto da tuberculose como da hanseníase, no terceiro núcleo, por exemplo, aqui de Campina Grande, vai pegar essas medicações que são de uso do paciente, que todo mês, como eu falei na fisiopatologia do sistema respiratório, a questão da tuberculose que tem que ser tratada por no mínimo 6 meses. Então, a vigilância epidemiológica fica responsável de pegar todos os medicamentos das doenças de notificação compulsória que são tratadas com medicamentos que o terceiro núcleo fornece, certo? Por exemplo, aqui em Campina Grande. Então, é um importante mecanismo de guia que serve como um parâmetro de norteador para que saibamos como é que está realmente a questão da saúde do nosso estado, do nosso município, da União como um todo. Então, uma diarreia é de notificação compulsória, precisa notificar os casos de diarreia, deu para saber quantas pessoas aconteceu a diarreia, por qual motivo? Por qual motivo tantas pessoas estão surgindo com casos de diarreia naquele determinado local, naquela determinada região? Sabendo disso, vai elaborar planos de ação e estratégias para tratar por que as causas da diarreia. Por exemplo, pode ser a falta de saneamento básico, então a Secretaria de Saúde, através da infraestrutura, pode entrar em ação e fazer um plano e solicitar para o governo municipal, e o governo municipal solicitar para o governo estadual e assim por diante.
e o governo estadual solicitar ao governo federal verbas para que sejam justamente aplicadas na criação de uma rede de esgotos, em calçamentos, na questão do saneamento básico. Por exemplo, outra doença de notificação compulsória, a dengue, né? Então, a dengue é uma doença de notificação compulsória que tem que ser notificada, onde a vigilância epidemiológica vai notificar as pessoas responsáveis pela área da vigilância ambiental e vão averiguar onde está acontecendo mais focos da dengue no município e aí vão pesquisar onde são as casas que estão com maior foco, onde está ocorrendo o maior foco de dengue, por exemplo, para poder inibir o processo da doença da dengue, que causa o mosquito que causa a dengue. Então, para que exista justamente esse acontecimento, é necessário que haja uma notificação, porque se não houver uma notificação, não tem como uma vigilância, nenhuma vigilância, não só a vigilância epidemiológica, como as demais vigilâncias sanitária e ambiental, não tem como as vigilâncias em saúde saberem o que está acontecendo no município se nós, como os profissionais da atenção básica, não notificarmos, pessoas também não notificarem. Por exemplo, no caso de um supermercado que está vendendo alimentos fora de validade, precisa que haja uma denúncia frente à vigilância sanitária, para que a vigilância sanitária do município ou do estado tome tento e tome ação e iniba a venda desses produtos, recolhendo esses produtos do estabelecimento em si, e aí coloquem assim medidas, multas, entre outros, para que não haja mais esses problemas. A vigilância epidemiológica também, ela investiga os casos de pessoas que têm sífilis, gestantes com sífilis, crianças com sífilis congênita, para saber quantas gestantes tem no município com sífilis, quantas crianças nasceram com sífilis, e aí para fazer um mapa epidemiológico do município. A vigilância é primordial em todo o município, porque ela faz a investigação, certo, desses casos, e ela, juntamente com as unidades básicas de saúde, vão elaborar planos de ação para que essas doenças não ocorram com tanta intensidade, certo? A vigilância epidemiológica tem como principal objetivo a obtenção contínua e oportuna de conhecimentos acerca dos componentes envolvidos com as condições de saúde e a ocorrência de doenças, como eu já falei anteriormente, visando oferecer apoio aos programas de prevenção, tanto no controle como na erradicação, ou seja, no extermínio das doenças. Vigilância em saúde. No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para a prevenção de doenças. A partir daí, a vigilância se distribui entre epidemiológica, como eu já falei, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. Porque a vigilância em saúde do trabalhador é importante, porque muitos casos de problemas de saúde são acometidos em profissionais que trabalham no âmbito do trabalho, adquirem uma doença no âmbito do trabalho. Então, a vigilância da saúde do trabalhador é importante. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa fábrica de pneus, por exemplo, que libera muito toxinas de borracha, numa fábrica de borrachas, por exemplo, onde pode ser acometido por um problema no sistema respiratório, exemplo, um enfisema pulmonar. O que é que acontece? Essa vigilância em saúde do trabalhador vai investigar o porquê aquela pessoa adoeceu. A vigilância em saúde do trabalhador também, todos os anos, faz uma investigação da saúde do trabalhador, da saúde
do seu município, como é que está a saúde dos seus trabalhadores como um todo, não só da saúde, como dos trabalhadores do seu município. A vigilância de saúde do trabalhador do Estado também faz uma investigação e assim por diante. Agora vamos entender o que é epidemiologia. Epidemiologia é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, os fenômenos e os processos associados em populações humanas, e é a ciência básica para a saúde pública, principal ciência de informação de saúde, certo? Então, é a informação. Epidemiologia é o estudo das doenças, certo? E a informação é a prova incontestável de ter dado conhecimento de teor de qualquer documento. A notificação extrajudicial, ou seja, que não é aquela notificação judicial, tem como finalidade fazer prova, responsabilizar, prevenir responsabilidades, chamar a autoria, constituir mora, solicitar cumprimento de obrigações, dentre outras. Então, vamos agora entender como é a estrutura do SUS.